A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um domingo com Escola Dominical. Hoje, 9 de agosto de 2020, teremos a sexta aula. Aqui, rapidamente, para que possamos recapitular o que já foi dado pelo nosso irmão Emerson. Os temas foram o que é ser discípulo, o que é o batismo, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. A aula de hoje é quem são os anjos. Nós vamos poder aprender um pouco mais de o que é anjo, quem foi, quem são e o que é que eles têm para a nossa vida, o que é os anjos nos dias de hoje, o que eles representam para os dias de hoje. Então vamos aqui observar. Peço que abra a sua Bíblia, fique atento aos versículos citados aqui e procure neste momento entregar a Deus tudo o que pode vir a te preocupar para que nada possa tirar a tua atenção neste momento. Amém? Senhor amado, Deus eterno, te agradecemos por esta manhã ou por esta noite em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma escola dominical. Te agradecemos, ó Pai, por cada aluno que está neste momento ouvindo. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos, nós não merecemos, mas a Tua graça tem nos alcançado e tem cuidado de nós. Eu te peço, ó Pai, nos ajuda neste momento, nos esvazia de nós mesmos, para que possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aqui com mais uma aula. Como eu disse, o tema é quem são os anjos. Ou seja, vamos aqui abordar quem são os anjos na Bíblia e o que eles têm representado para o cristianismo nos dias de hoje. Os anjos são seres espirituais, uma criatura, ou podemos dizer, um ser de estatura mais elevada. Podemos observar que os anjos eles foram criados por Deus para adorá-lo e para servi-lo, com a função de ser mensageiro. Como assim, Gabriel? Com a função de ser mensageiro. No grego, ângelos significa mensageiro, ou seja, no seu nome já traz o significado de quem eles é em essência. Eles são mensageiros da parte de Deus para nos trazer mensagens, nos trazer a presença de Deus também, se assim possível, como você vai entender no decorrer da aula, ok? Podemos observar no grego, ou no hebraico, por exemplo, os anjos eram chamados de Malak. Os anjos foram criados por Deus mesmo antes da criação do mundo, mesmo antes do livro de Gênesis ali, quando observamos no princípio criou Deus os céus e a terra, os anjos, neste momento, já existiam, já estavam trabalhando e servindo a Deus, adorando a Ele, como a gente vai observar aqui nas Escrituras Sagradas, ok? Os anjos foram criados por Deus antes mesmo de a terra existir. Para que você possa observar, segundo as Escrituras, abra, por favor, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 e o versículo 7, para que você possa entender. Jó 38, verso 4 ao 7, que diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, ou seja, uma trena para medir? Sobre quem estão fundadas as tuas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alvas juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Os filhos de Deus aqui, ou os filhos da alva, são conhecidos também como anjos. Antes mesmo, ou seja, uma pergunta que Deus faz, uma das perguntas que Deus faz a Jó, quando Jó estava ali sendo provado e indagando a Deus, Deus pergunta a ele: onde estavas tu
quando eu pus firmamento, ou quando eu comecei a criar a terra, ou até mesmo quando os anjos já me louvavam. Ou seja, dá a nós uma indicativa, traz para nós uma prerrogativa de que os anjos já existiam. Podemos observar também mais um texto base que se encontra em Salmos, no capítulo 48, e o verso 2 e o 5. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Vamos usar bastante, você possa estar acompanhando. Salmo 148, verso 2 diz: Louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ou seja, com a palavra do seu poder, com a intenção de fazer os anjos, ele somente falou e eles logo foram criados. Então, começaram a louvar a Deus. Eles têm suas funções e uma delas também é louvar e adorar ao Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Podemos observar que os anjos já criados são superiores a nós, dotados de poderes, todos bons e santos, atributos de Deus comunicáveis a eles, assim como o livre-arbítrio. Oxente, Gabriel, por que eles são santos? Ou seja, para estar na presença do Senhor, o adorando. Podemos ver, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, versículo 2, que haviam serafins que voavam ao redor do trono e eles adoravam a Deus. Para que eles estivessem ali também teriam ou receberiam a santidade de Deus, também desfrutariam de algo mais de Deus. Podemos ver que eles são superiores a nós. Somos homens humanos e eles são anjos e têm poderes, ok? Comunicados por Deus para eles. E eles têm livre-arbítrio. Eles podem escolher o que vão fazer. Os anjos também possuem livre-arbítrio. Em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12 ao 17, vamos encontrar o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, trazendo para o entendimento de Israel e Jerusalém que Satanás e os anjos se corromperam, desejaram deixar de servir a Deus. Satanás, que estava ali junto ao trono de Deus, servindo como ministro de louvor, como alguns de nós vamos entender. Abra, por gentileza, no livro de Ezequiel, tá? Ezequiel, que fica antes de Daniel, capítulo 28, versículo 12 em diante. Ele vai dizer: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ele faz essa comparação. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa. Ele faz aqui menção sobre pedras preciosas que estavam no anjo, ou seja, em Lúcifer. Ele aqui continua dizendo: Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no nome santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ele aqui está dizendo que Satanás viu que o Lúcifer, que era muito belo, e agora estava deixando-se ensoberbecer, deixando, através da sua escolha, através do livre-arbítrio,
querendo ser mais, querendo ter mais, e com o seu desejo corrompeu outros anjos. Então o Senhor diz, o lancei, o apartou dele, agora que ele estava profanado. Ele tinha a opção de escolha, e escolheu não servir mais ao Senhor. Elevou-se o teu coração, verso 17, da tua formosura corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então ele faz essa comparação com o rei de Tiro, que na época era um inimigo de Israel. Ok? Então, vai aí também prestando atenção em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Certo? Vamos observar aqui 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, os anjos que, juntamente com Lúcifer, agora Satanás, que quer dizer adversário, ou seja, adversário de Deus, adversário é aquele que se interpõe contra o Senhor Deus. Então, podemos observar que agora foram lançados no inferno, não houve perdão para eles. Estão em cadeias espirituais. Hoje, o que acontece com essas pessoas, ou com esses anjos, Gabriel, que foram lançados fora? Eles são tidos como espíritos malignos ou demônios, como muitos de nós conhecemos, ok? Como a gente vem entendendo, como a gente vem ouvindo, perderam por conta do seu pecado, da sua escolha, abandonaram a Deus. Sendo assim, perderam o direito e a sua posição celestial. São conhecidos agora como espíritos malignos, ou seja, demônios. Como eu estava dizendo, menção sobre o nome Satanás, que quer dizer adversário, que tinha por nome Lúcifer, foi ministro junto ao trono de Deus, porém se rebelou-se contra Deus antes de tudo que nós vemos hoje existir. Antes de Gênesis vir acontecer, estávamos vendo ali, ou podemos entender que Satanás e seus demônios estavam se rebelando contra Deus. Vamos aqui dar mais um passo para entender. Até agora, nós entendemos que os anjos foram criaturas feitas por Deus, são anjos criados para louvor dele, para serviço dele e ministradores, ou seja, estão sempre à disposição de ministrar aquilo que Deus deseja. Também estudamos a respeito do livre-arbítrio dos anjos, que alguns deles, claro, resolveram assim deixar a presença de Deus, se deixando ser tentado pelas propostas de Lúcifer, e assim foram jogados no inferno. Como diz em Judas, verso 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, está aqui mais uma menção e última a respeito dos anjos que resolveram abandonar o seu principado, como diz o texto de Judas 6, ok? Vamos também falar dos anjos bons que resolveram continuar, o grande exército de Deus, que resolveram continuar servindo ao Senhor, não deram ouvidos a Lúcifer. Então podemos ver, a Bíblia também fala de vários anjos, uma grande hostes de anjos, ou seja, em 1 Reis, capítulo 22, nos traz uma menção. Abra, por favor, sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. A
sua mão direita e a sua mão esquerda. Ou seja, estava Deus sentado no seu trono e o profeta em visão, ou seja, trazendo aqui para o entendimento do público, ele diz: vi o grande exército, vi o seu grande exército, tanto na sua mão direita quanto na sua mão esquerda. Eles estavam ali, tá certo? Para que vocês possam compreender, um terço, uma pequena parte resolveu se rebelar, mas um grande exército continuou com Deus. Em Salmos 68, verso 7, vamos lá, continuar lendo a Bíblia. Salmo 68, verso 17 diz: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Ou seja, entre milhares e milhares está o Senhor. Certo? Isso aqui é mais um texto para reforçar esta parte que os anjos bons permaneceram com o Senhor e são muitos. Em Daniel, capítulo 7, vamos observar também no verso 9 e o verso 10 diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono tinha chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Ele faz menção ao trono de Deus e tudo o que estava em volta. E agora ele começa a descrever: milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Ou seja, ele testifica, ele mostra, são milhares de milhares, milhões de milhões estão a serviço de Deus. Okay? Vamos agora dar continuidade, também falando dos anjos. Vemos que Deus dispõe de um grande exército, porém vemos apenas 2 nomes citados em toda a Bíblia. Ou seja, há um grande exército servindo ao Senhor, mas a Bíblia só revela 2 nomes de anjos que estão a serviço de Deus. Isso me traz aqui à memória a situação de que anjos estão a serviço de Deus. E ele disponibiliza para o nosso conhecimento apenas 2 nomes, Miguel e Gabriel. Isso nos faz pensar o seguinte: algumas pessoas ou algumas doutrinas querem dizer que existem anjos da guarda e que precisam e que devem ser adorados. Nós, em toda a Bíblia, não vemos nenhum versículo fazendo menção de adoração a anjos. Não vemos nenhum versículo enaltecendo a anjos. Então, mostram que anjos foram criados com o propósito de adorar ao Senhor. Ele tem milhares ao seu dispor, milhares e milhões à sua disponibilidade. Então, ele cita apenas 2 anjos, 2 que ele se utilizou, mas a glória é dele, o poder e a honra é de Deus. Miguel, no capítulo 12 e versículo 1 de Daniel, podemos observar a primeira menção a respeito de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que nunca houve nação até aquele tempo, mas livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Todo aquele que for de Deus vai ser livrado por este anjo no final dos dias. Isso aqui é uma profecia a respeito dos últimos dias. Quero também trazer uma rápida menção em Judas, verso 9.
Judas 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E aqui eu também faço o link da questão que eu disse: não devemos adorar a anjos. O próprio anjo, guerreando com Satanás, com o inimigo, a respeito do corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não disse: eu te repreendo. Ele não te desembanhou a espada para matar a Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o Senhor tem poder e ele te repreenda. Assim, ele conseguiu concluir a sua missão. Tá certo? Tem mais uma outra menção em Apocalipse 12 e 7. Mas aí vamos deixar para uma outra ocasião. Daniel, capítulo 9 e o verso 21, nos traz à memória também a respeito de Gabriel, a primeira menção do nome Gabriel na Bíblia. Vamos observar 9 e 21. E estando eu, digo ainda falando na oração, isso Daniel orando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. E na hora do sacrifício à tarde. Então vemos aqui uma menção de Daniel ouvindo tocar a Daniel para trazer uma mensagem da parte de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19 e o 26, vemos também Gabriel vindo à terra anunciar as palavras do próprio Deus. E ele visita, no versículo 19, ele visita dizendo: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ele estava falando com Zacarias e dizendo que Zacarias teria um filho e esse seria Nazireu de Deus. Como eu disse também no início, os anjos possuem poder. E nesse momento Zacarias não acreditou. Ele, como veio da parte de Deus, e acredito com a dispensação de Deus, com a autoridade de Deus, Zacarias não creu e imediatamente o anjo falou que ele não falaria até o nascimento do seu filho. E daquele dia em diante Zacarias ficou mudo. Zacarias, que era também um profeta de Deus. Ok? Verso 26, vemos mais uma vez o anjo falar: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a numa cidade da Galiléia chamada Nazaré. Este mesmo anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus. Ok? Então, para simplificar, vemos que Deus dispõe de um grande exército, mas nos é conhecido apenas 2 nomes de anjos. Há quem diga que tem outros anjos, mas a Bíblia só nos revela esses 2 nomes de anjos. E quando a Bíblia se cala, nós não pesquisamos mais, nós não vamos mais atrás, porque o que precisamos conhecer está aqui, já nos é revelado. Ok? Vamos agora para uma breve categoria de anjos, ou seja, há uma categoria anjos diferente. Podemos observar que em Judas 9 faz menção do arcanjo Miguel. Vemos também em Isaías capítulo 6, verso 2, a respeito dos serafins. Vemos também em Ezequiel capítulo 10, do 1 ao 3, vai falar a respeito dos querubins. Anjos com autoridade, anjos ministradores. Vamos ver em Efésios capítulo 3, versículo 10. E vemos por último anjos, espíritos ministradores, miríades, em Hebreus capítulo 1, verso 14. Ou seja, temos arcanjo, serafins,
querubins, anjos, certo? Que está no verso em Efésios 3:10, e vemos espíritos ministradores que estão em Hebreus 1:14. Essas são 5 categorias de anjos que a Bíblia nos dispõe a conhecer. Quero trazer, por último, para que assim também possamos encerrar, a respeito do anjo do Senhor. A Bíblia faz menção do anjo do Senhor e podemos entender que é uma menção especial. O anjo do Senhor, às vezes o anjo de Deus, um anjo incomparável que aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento. Seu primeiro aparecimento foi para Agar. Seu segundo aparecimento foi para Abraão, assim sucessivamente para Jacó, Moisés e para Balaão, José. Esses são os anjos, ou o anjo do Senhor, que apareceu algumas vezes para o seu povo. Ele aparece também em Gideão, para Gideão, em Juízes, para Davi, para Elias, para Daniel e José. E eu quero continuar. Rapidamente, o anjo do Senhor realizou várias tarefas, semelhante à dos anjos. Em geral, às vezes simplesmente trazia uma mensagem. O anjo do Senhor falava com o seu povo. Em outras ocasiões, Deus enviava o seu anjo para suprir as necessidades dos seus, para protegê-los do perigo. Em Êxodo, capítulo 14 e o verso 19, vamos rapidamente observar Êxodo, capítulo 14, verso 19, diz: E o anjo de Deus, que ia diante de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás dele. Isso para que o exército de Faraó também não alcançasse o exército de Deus que estava no deserto. Vemos o anjo do Senhor livrando do perigo. O povo do Egito, o exército do Egito estava procurando pegar a população de Israel que estava fugindo. E eles estavam correndo e o anjo estava na frente protegendo o povo. Ele vai para trás para proteger, ok? Vemos também em Daniel, capítulo 6, verso 2. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, verso 22. Deixa eu só observar aqui. 6:22 diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Ou seja, Daniel foi jogado na cova dos leões e o anjo do Senhor desceu e fechou a boca dos leões para que não o tocasse. E eu quero continuar. Ocasionalmente destruir os seus inimigos. E podemos ver aqui no capítulo 23 e 23 de Êxodo: Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e os heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e os heveus, e os jebuseus. Ele começa a descrever uma série de nações que ele levaria e diz: e eu os destruirei. Ele começa a mostrar que o anjo do Senhor tem poder para destruir. Mas eu quero fazer menção a respeito da identidade do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Tem sido debatida especialmente pelo modo como ele se comporta, como ele frequentemente se dirige às pessoas. O anjo do Senhor, note que eu disse aqui: eu o destruirei. Em outros versículos, podemos ver o anjo do Senhor fazendo menção a si próprio. Podemos entender, aprender que o anjo do Senhor é uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Jesus em forma de anjo.
O próprio Jesus estava no Velho e no Novo Testamento, guiando seu povo, protegendo seu povo e destruindo os inimigos. O próprio Jesus, o próprio Deus, encarnado em forma de anjo, estava atuando em benefício do seu povo. Quando a mula de Balaão estava indo com o profeta para que o profeta amaldiçoasse o povo de Deus, o anjo do Senhor se pôs na frente. Então a mula parou, Balaão bateu nela para que ela continuasse, e então ela falou. Ele ficou amedrontado e com medo, mas ali estava o próprio Deus. Diante do próprio Deus, milagres acontecem. Ou seja, até uma mula falou. E naquele momento, Balaão não podia mais amaldiçoar o povo de Deus. Ele começa a profetizar bênçãos a respeito do povo de Deus. Ele diz: foi-me dado ordem para amaldiçoar, mas eu não posso. Então ele começa a abençoar e dizer que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ou seja, entendemos aqui a respeito dos anjos, que os anjos foram feitos antes da criação, anjos foram feitos dotados de atributos, anjos estão ali com poderes para louvar e servir ao Senhor, e os anjos têm também livre-arbítrios. Alguns resolveram abandonar a Deus, se tornaram anjos ou seres malignos, os demônios, assim como Lúcifer se tornou o Satanás, o próprio diabo. E podemos entender que há também um exército à disposição do Senhor Deus, um grande exército à disposição. E somente 2 nomes são disponíveis à Bíblia para o nosso conhecimento: Miguel e Gabriel. Podemos também observar uma categoria de anjos, que vemos arcanjos, serafins, querubins, anjos ministradores e espíritos ministradores que estão a serviços de Deus, ok? Estamos indo até ao último ponto, que foi o anjo do Senhor, que é o próprio Deus atuando, o próprio Jesus aparecendo em forma de teofania, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Vamos até aqui, que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, escreve para que possamos responder em breve. Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima aula.